Давай, давай, давай. 1 лег. 1 лёг, да. Он вроде стреляет, слушай. Еще один. Не, вроде лег. Все, встал. Гранатами кидают. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já começando aqui, dando minha mão palmatória, né? Recentemente, em um vídeo, eu coloquei que os russos poderiam fazer um ataque em Kharkov, mas uma coisa mais pontual ali, mais comedida, né? Porque isso colocaria alguns problemas para a Ucrânia, tá? Mas a realidade é que os ucranianos até que estavam certos no palpite deles, no palpite não, né? Nas informações, nas alegações deles, né? De que seria um ataque mais contundente, com muitas tropas e tudo mais. Eles estavam corretos, né? E apesar de o ataque não ter sido uma surpresa para quase ninguém, a potência, né, a velocidade dos avanços, isso sim foi uma grande surpresa para muita gente, incluindo eu, tá? Mas então, para falar um pouco sobre o porquê que está sendo assim e qual que é a importância disso, né, e talvez qual que é a estratégia por trás dos russos, que eu vim trazer esse vídeo para vocês aqui hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui antes de entrar no vídeo, é que eu vou pedir para que, independentemente do seu palpite, da sua torcida, se você torce para a Ucrânia, para a Rússia, seja respeitoso, pelo menos, tá bom? Aqui a gente está para fazer análise em cima de fatos e informações, tá? Independentemente aí de que lado que você torça, tá bom? Então vamos ser respeitoso, não só comigo e com o canal, mas com os outros coleguinhas aqui no vídeo também, tá bom? Nos comentários. Mas dito isso, vamos pro vídeo. Bom, agora sim, pessoal, vamos lá. Esse assunto aqui, para ele ser totalmente compreendido, eu vou pedir que você assista um outro vídeo também, talvez não antes, mas que você assista, não deixe de assistir, um outro vídeo falando sobre os problemas da Ucrânia, que são alguns motivos pelo qual os russos têm conseguido avançar mais nesses últimos tempos todos, lá na Ucrânia, tá? Isso também vem em meio a outros problemas que já foram abordados em outros vídeos, né? Tem vários vídeos que são correlacionados, tá? Então assistam os vídeos para ter uma compreensão mais profunda aqui da situação, tá bom? Quem já acompanha aqui o canal e já assistiu os vídeos vai entender o que eu estou falando. Mas então vamos lá, pessoal. Recentemente, né, a Rússia lançou uma operação, né, uma ofensiva, a partir da fronteira ali de Belgorod para o Oblast, né, para a província de Kharkov, ali bem no norte da Ucrânia, né, no norte para o nordeste. E essa ofensiva, ela parece ter pego os ucranianos no pulo, tá? Porque realmente, apesar de um efetivo ainda não se sabe quanto, mas parece não ser tão grande ainda em campo, tá? Em campo, eles já têm conseguido avançar bastante. Já dominaram mais de uma dezena de vilarejos, né? Já estão atacando uma cidade média, né? Em poucos dias, né? É um avanço muito grande em pouquíssimo tempo, tá? E isso tem sido motivo também de muitas críticas pelos próprios ucranianos, tá? Então, esse aqui é o escopo do porquê que isso aqui é importante, né? E como eu falei em outros vídeos, né? Tem um aspecto estratégico por trás disso, tá? Mas eu vou discutir mais pra frente aqui com vocês as possibilidades do que pode ser e o que pode não ser. Para vocês terem uma noção de como tá complicado o negócio, né? Poucos dias atrás, na verdade, no dia 13, na segunda-feira, eu peguei aqui umas mensagens, tá? Que foram, aqui até essa primeira que eu quero falar, a primeira não, algumas, né? É do chefe da polícia ali na cidade de Volchansk, que é a cidade que eu falei que já estão ocorrendo os confrontos nela, tá? Talvez até aqui lançar o vídeo, talvez já até tenha sido conquistada, não sei, né? Mas no momento que eu estou gravando o vídeo ainda está rolando os confrontos dentro dela. Então, ele falou o seguinte, em primeiro lugar, que essa semana a situação no Oblast de Kharkov piorou significativamente, né? Que tem batalhas, né, por toda a fronteira. Outra coisa que ele falou é que o Sirenubov, que é o governador da província de Kharkov, ele não gastou dinheiro para as fortificações e agora os militares estão pagando o preço com suas vidas por esses chefes, segundo ele. Esse Sirenubov é um ladrão que tem que ser xingado, né? E que a causa principal pelos problemas na fronteira
se deve justamente pela falta de defesas e fortificações na fronteira. Isso vai muito de encontro com o que a mídia ucraniana também está falando, especialmente a mídia local ali em Kharkov. Tá? Porque o governador de Kharkov, né, o Oleg Sirenubov, né, que eu falei, ele fugiu de Kharkov, ele está no oblast vizinho ali, né, de Poltava. Tá? Isso segundo a mídia ucraniana. Né? E uma mídia local, ela está criticando muitas autoridades, porque, incluindo, né, o Sirenubov, eles falam que eles criaram fortificações lindas e construções e que a região estava toda pronta. Né? Então, quem que vai ser punido por isso? Né? Porque até, como que a gente viu, o chefe da polícia, ele falou que não tem fortificação quase, e isso tem sido um grande motivo pelo qual os russos têm conseguido avançar. Né? E eles estão chamando muito essas autoridades para estar ali na linha de frente. Né? E, curiosamente, essas autoridades políticas não foram, até onde eu sei. Né? Até onde eu vi, não recebi informação nenhuma sobre isso. Porém, o Kirilo Budanov, que é o chefe da inteligência militar, né, do GRU, ele foi para Kharkov. E ele mesmo disse o seguinte, que a situação está no limite. Né? Toda hora essa situação se move, né, se dirige a ser crítica. Ele também disse que nossas forças ou estão aqui ou em Chasiv. Eu usei tudo que a gente tinha. Né? Infelizmente, a gente não tem ninguém mais nas reservas. Né? Que isso corrobora muito bem o que eu falei naquele outro vídeo e em outros antes também. Tá? E ele também falou o seguinte, que nos próximos poucos dias nós iremos estabilizar o fronte, mas nós esperamos que nos próximos 3 a 4 dias ocorra um novo ataque em Sumy, no outro oblast. Né? Então isso aqui aponta umas coisas muito interessantes para a gente também, que é o que eu vou usar de base para falar o que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, fazendo um gancho, né, com o que eu acabei de ler e com o que eu falei no outro vídeo, essa questão da falta de pessoal está realmente crítica na Ucrânia. Tá? Isso também porque, na minha opinião, eles estão fazendo um mau uso do pessoal que eles já têm, né, em algumas questões. Né? Eu já falei aqui, desde o começo da guerra, de uma parte da doutrina mesmo ucraniana, que eles estão mantendo posições que eles não precisam, né? Gastando muito recurso, muito pessoal ali em posições que seria muito mais benéfico retrair. Né? Posições que não são minimamente nem táticas, né? Muito menos estratégicas, que são isso aí. Né? E além disso, que tem todos, né, como eu mostrei para vocês naquele vídeo, no mapa, né, tem muitas posições bem mais para o interior que estão guarnecidas. E também todos aqueles pontos de controle e tudo mais. Né, tem muito pessoal mobilizado, né, na Ucrânia. Porém, eles estão espalhados por todo o país. Né? Tem muitos também, até onde eu soube da última vez, né, tinham naquela época 80 mil militares na fronteira com a Bielorrússia. Né, por conta, né, da ameaça que poderia vir dali. Né? Então, assim, são tropas que elas estão sendo muito agora necessitadas, mas que elas não podem ser tiradas de outro lugar. Então, o que acontece? Mesmo eles tendo um efetivo total, até maior do que das tropas russas empregadas, né, na Ucrânia, essas tropas elas estão dispersas, né, não estão concentradas. Então, acaba que na linha de frente, em cada setor, os russos têm até uma superioridade numérica. Então, é bem complicado isso. Né? Isso tem acabado, claro, dando aos russos uma vantagem maior para conseguir avançar. É óbvio, né? Então, isso aqui já é um ponto importante. Mas, ainda em cima disso, que existe uma grande possibilidade aqui, né, de que os russos fizeram essa ação justamente para piorar essa situação para os ucranianos. Por quê? Como até a gente viu o Budanov falar. Né? As tropas estão basicamente se concentrando agora, né, em Kharkov e Chasiv. Né? Chasiv é a cidade próxima ali de Bakhmut, é muito próxima uma da outra. Né? Então é bem no centro ali da linha de frente. Mas então a gente pode pensar aqui, a gente tem 5, depende do que cada analista vai falar uma coisa, mas a gente 5, 6 a 7 setores da linha de frente. As tropas estão muito concentradas em 2. E os outros vão ficar desguarnecidos. Inclusive, justamente por isso que os russos também estão conseguindo avanços em outras regiões. Tá? Mas vamos voltar a isso aqui. Estrategicamente falando, né? É muito possível, muito provável até,
que os russos estão lançando essa operação justamente para criar um novo fronte e forçar que os ucranianos tragam tropas raras, preciosas, né, dessas outras partes da linha de frente para essa nova, para dar uma resposta a essa nova ofensiva, que é o que efetivamente está acontecendo até onde a gente sabe, né? A gente tem muitas tropas de várias regiões, até ali de Avdiivka, né, que é onde estava pegando fogo até agora há pouco, né, mas também ali na região de Zaporozhye, onde teve aquela contraofensiva no ano passado. Então, várias regiões aí estão sendo pegas tropas e enviadas para Kharkov, né? E Chasiv-Yar agora não ainda, porque está tendo um avanço também específico contra essa cidade por parte dos russos. Mas então, isso aqui já é uma coisa muito provável e plausível que os russos estão fazendo, intencionalmente, né? Embora ela já esteja acontecendo, sendo intencional ou não. Tá? Isso aqui já é um ponto muito importante. Mas também tem uma outra questão que a gente pode ver, que até vendo toda a linha de frente, né, todas as posições e tudo mais, esse ataque por Kharkov, ele acaba sendo um flanqueamento, né? Acaba sendo um ataque pelo lado. Ele está contornando, né, falando legalmente, está contornando as forças ucranianas. Então ela está atacando como se fosse pelo lado, né, pegando o desprotegido, em vez de vir de frente, né. Isso frequentemente, né, é um golpe muito mais poderoso. Tá? Estou falando bem a grosso modo para quem não tem costume de saber sobre essas coisas. Tá? Então isso aqui é uma possibilidade muito grande. Até porque se a gente pensar isso aqui mais profundamente, essa coisa aumenta muito mais a escala. Por quê? Se a gente vê esse ataque por Kharkov, ele está acontecendo depois do rio Oskil, sendo que a linha de frente até antes desse ataque está vindo ali depois do rio Oskil, né? Então, assim, eles atacando por esse lado, né, o rio ele acaba sendo uma barreira, então ele atrapalha bastante, né? Por exemplo, os ucranianos não podem simplesmente ir mandando os comboios logísticos para qualquer ponto da linha de frente ali. Eles têm que passar por determinados lugares onde tem ponte. Então, se os russos cortarem esses acessos onde tem ponte, vai ficar muito mais difícil, né, para os ucranianos conseguirem repor, mandar equipamento, mandar reforço, né, mandar munição, esse tipo de coisa para a linha de frente. Então, isso é mais um fator que seria interessante para os russos fazer esse flanqueamento. Tá? Isso pode piorar ainda mais essa situação que eu estou falando como um todo. Tá? E para piorar ainda mais, segundo o próprio Budanov, tá? É muito provável que os russos façam mais um ataque, né, mais uma operação na região de Sumy, né? Similarmente ao que foi lá no começo da invasão russa, né, lá em 2022, né, naquela parte toda, onde que os russos realmente fizeram esse avanço todo, né, por todas essas regiões. Né? Similarmente a isso, me parece. Isso fica muito corroborado também, porque nesses últimos dias os russos estão bombardeando pesadissimamente essas duas localidades. Né? Sumy especialmente, que é até curioso, porque lá ainda não estão tendo confrontos entre tropas diretamente, mas a artilharia e a aviação já estão bombardeando muito, especialmente limpando algumas áreas de campo minado, ou seja, estão abrindo espaço para que tropas avancem. Então é muito curioso a gente analisar isso. Mas por que eu falo que pode ficar ainda pior? Porque justamente esse flanqueamento que eu estou falando, essa questão de você cortar acessos, né, e pegar, vamos dizer assim, pegar por trás, né, as forças ucranianas, pode ser uma coisa muito mais profunda. Porque pode ser um flanqueamento profundo. Né? Não vou entrar aqui muito na parte técnica para não ficar chato, né? Mas pode ser um avanço bastante considerável dos russos por essa parte, vindo por trás, realmente, toda essa região mais ao norte, né? Claro, isso aí não dá para gente contar para o pessoal que está lá em Zaporozhye, lá no sul, né? Isso aí não chega porque são centenas, provavelmente, de quilômetros, né? Porém, ainda vale, né? Essa questão vai afetar muito uma boa parte da linha de frente, né? Lá em Kharkov, lá em Kupiansk, toda aquela região toda ali, tá? Com certeza isso vai afetar muito. Então, essa aqui que eu estou falando, pode ser as duas coisas, até simultâneas na estratégia russa, né? Tanto para esgarçar as tropas russas, ucranianas, perdão, né? Para fazê-las ficarem cada vez mais desconcentradas, né? Mais espalhadas pelo país, e também para fazer esse flanqueamento, né? Efetivamente, tá? Então isso aqui é o maior ponto que eu queria colocar aqui para vocês, tá? Só para finalizar, né, uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês também
que tudo isso pode estar também no contexto de intensificação do conflito, né, que pode parecer impossível escalonar mais, mas ainda pode piorar, né? Mas isso eu digo porque a situação está ficando tão complicada para a Ucrânia de se manter ali, porque realmente é uma guerra de altíssima intensidade que ninguém estava preparado, né? Com exceção da Rússia. Por quê? Lógico, eles iam atacar, já se prepararam muito antes, claro, né? Faz sentido. Mas o Ocidente não estava preparado, né? Nem para dar o apoio para a Ucrânia, fora a disparidade de forças, não tem como comparar muito. Mas a Ucrânia está fazendo o que é possível, né? E eles estão até fazendo mais do que o possível com o que eles têm, né? Mas é claro que sustentar tudo isso por tanto tempo é inviável, né? Ainda mais com a Rússia dando todos os passos que eles estão dando. Mas o grande ponto aqui, né, de preocupação aqui, é que justamente por conta dessa falta de pessoal, né, o Ocidente está tomando, ou está querendo tomar, né, algumas medidas que elas são muito complicadas, né? Em primeiro lugar, que nem é tão complicado assim, eu digo em questão de escalonar o conflito, é de deportar, né, o pessoal que poderia servir, né, que poderia estar no exército ucraniano, né, mandar de volta para a Ucrânia, né? Isso é uma coisa que eu acho que é bem factível, embora, bom, não está aqui no meu escopo julgar se isso é certo ou errado, se deve ou não, mas é uma coisa que eu acho que é bem factível que eles, né, eles podem fazer muito facilmente isso aí. Mas pior ainda é aquela discussão que está tendo já há algum tempo, né, de que a OTAN, não como a OTAN, mas alguns desses países podem mandar tropas para lá, para a Ucrânia. Só que o pessoal está achando que essas tropas vão lá para lutar, mas não é essa a ideia. Na verdade, essas tropas seriam para ocupar as posições de guarda, né, justamente como eu comentei ali, na fronteira com a Bielorrússia, por exemplo, né, e também esses postos de controle, eu acredito, para liberar os ucranianos que ficam nesses lugares para ir para linha de frente. Tá? Porque todo mundo sabe que se a OTAN, né, ou esses países efetivamente forem para o confronto, aí esquece. Aí eu nem sei onde pode virar, pode realmente eclodir uma guerra direta. Né? Isso não é descartável de forma nenhuma. Tá? Para quem acha que isso aí é uma coisa meio de conversa, que realmente é uma conversa, mas a Lituânia, que é membro da OTAN, ela já passou em todas as instâncias do país, já está aprovado. Só depende da Ucrânia aceitar ou não as tropas. Então, para vocês verem que isso aí está prestes a acontecer. Só depende da Ucrânia aceitar. Tá mais direto do que o dos franceses em si, que até onde se fala, né, embora eu já tenha visto até gente de dentro dessas ocasiões, desses lugares, né, falando que não tem nada sério realmente nessa questão. É mais uma retórica do Macron do que uma coisa efetiva, né, mas outros estão agindo, né, especialmente o pessoal ali do Báltico. Mas, né, se os russos pegarem, eles falaram já facilmente, e eu acredito piamente que eles cumpririam isso, né, que se alguma dessas tropas aparecer lá, vai ser atacado tranquilamente, né. Eu não duvido nada disso, tá? Isso que é o problema, porque se os dois lados cometerem as duas loucuras, vai ficar um negócio muito complicado, né? Então, não sei, pode não dar em nada até, mesmo que aconteça, pode ser que o pessoal dê uma deixa disso, né, o negócio, mas eu não acredito nessa possibilidade agora, tá? Mas também uma coisa que é bem peculiar é que do lado dos russos, até por conta dessas possibilidades todas, eles estão também se mexendo lá dentro, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, se receberam as informações, mas até como o Putin ele foi reeleito agora recentemente, né, lá na Rússia, está ocorrendo uma grande reforma até, principalmente nos órgãos diretamente ligados às Forças Armadas, né? Não só o Ministério da Defesa, mas esse principalmente, tá? E alguns postos do governo, tá? Destacadamente aqui o Shoigu, que era o ministro da Defesa, está indo para um cargo, em tese ele foi promovido, né? Mas tá tendo bastante conversa, eu não vou entrar muito nesse detalhe porque merece um vídeo por conta própria, mas ele tá pegando um cargo mais próximo do Putin e eles estão colocando um economista no lugar de ministro da Defesa. Pode parecer estranho para muita gente, mas faz sentido. Por quê? Esse economista especificamente, ele já teve vários cargos dentro do governo, né, dos mais variados, e ele sempre foi um cara muito bom de fazer as coisas acontecerem, bem pragmático, bem... o cara de pôr a mão na massa e fazer acontecer, tá? E também, o pessoal não sabe, mas o ministro da Defesa é um cargo muito mais
político, assim, e de logística, assim, de conseguir fazer as coisas fazer as coisas acontecer, tá? Não é um cargo estratégico de bolar a estratégia de qual vai ser a doutrina, como que eles vão fazer determinada operação. Não, isso fica a cargo do alto comando, tá? O ministro da Defesa é o cara que vai propiciar o alto comando com os recursos que eles precisam, tá? Por isso que colocar um economista faz total sentido, tá? Especialmente por conta das mudanças todas que estão rolando na Rússia. Estão em economia de guerra praticamente, tá? Então faz sentido. Mas justamente essas mudanças todas mostram que eles estão encarando a guerra da Ucrânia de uma outra forma agora, tá? Então isso aqui é uma coisa que tem que chamar muita atenção. Por quê? Se os russos estavam agindo dessa forma até agora, o que pode rolar daqui para frente? Pode ser que eles queiram atacar com tudo de uma vez, ir mais para cima, ou fazer o contrário, né? Fazer o atrito que eles já fazem desde o começo seja pior ainda. Não sei como que isso pode acontecer, tá? Mas a gente tem que olhar e ver que de alguma forma vai mudar a coisa. Eles estão querendo fazer uma coisa mais profissional ainda, tá? Em algum aspecto. Não sei como, mas a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Então aqui que são mais alguns pontos que mostram que a Rússia está mudando a forma de jogar nessa situação aqui, tá? E para a Ucrânia a situação está ficando cada vez pior, porque a pressão russa está indo cada vez mais em cima, tá? Então, de uma forma geral, esse é o panorama agora com essa situação toda em Kharkov, né? E do que está rolando tudo, né? Na Ucrânia, né? Então, espero que tenha ficado possível entender minhas colocações aqui para vocês, tá bom? Espero que eu tenha podido contribuir também para as informações que vocês têm, né? Para a compreensão dessa guerra, né? E de como funcionam algumas coisas, né? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês, que tenha agregado, né? Que tenha sido possível entender, né? E que vocês tenham gostado, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Quem é novo aqui no canal, espero que tenha gostado do vídeo, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, né? Ativa o sininho também. E convido a assistir os vídeos mais antigos também, porque tem muita coisa correlacionada e para agregar mais no conhecimento, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like que ajuda bastante aqui o canal. Qualquer informação essa que você tiver, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, por favor, também, que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou com quem pode aprender ou extrair alguma informação importante dessa situação também, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá. Tchau, tchau.